E essa semana a gente vai falar sobre esse livro aqui. Você pode colocar o primeiro slide, por favor. Que é o livro do Fabrício Freitas, né? Todos esses livros que a gente está tratando semanalmente são livros das missões nacionais, né? Então da Convenção Batista, que falam sobre essa visão da igreja multiplicadora. Essa semana a gente vai falar sobre esse livro De Volta aos Princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. A gente fez uma série de mensagens, na verdade foi a primeira série de mensagens que eu fiz em março do ano passado, não sei se os irmãos se lembram, 4 semanas tratando da pergunta igreja para... Alguém lembra ainda? Igreja para... Mais de um ano atrás, né? Igreja para quê, né? Era a pergunta, e a ideia era trazer justamente a questão da visão, da missão, por que a igreja existe, né? Qual o propósito da comunidade, por que a gente tem uma igreja aqui no bairro Tancredo Neves, qual que é o motivo da nossa existência. Então, essa mensagem também vai tratar um pouquinho acerca desse assunto, pensando aí alguns princípios fundamentais sobre a igreja, princípios que são elementares e que são básicos, que devem estar dentro de uma comunidade que se entende a partir da visão que a gente tem trabalhado, né, da igreja multiplicadora. Então o Fabrício Freitas ele vai trabalhar aí alguns princípios, né, e a segunda parte do livro ele trabalha mais a parte da preparação da liderança para a implementação desses princípios. Então a gente não vai fazer essa segunda parte, vai trabalhar mais a primeira parte. Nosso texto básico que a gente tem trabalhado semanalmente é o texto de Mateus 28, 19. O texto de Mateus 28, 19, que é a grande comissão, o texto que a gente conhece, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com base na ideia de que nós somos chamados para fazer discípulos, né? Somos chamados de discípulos para fazer discípulos, a gente tem trabalhado um pouco a ideia dessa igreja multiplicadora. E o tema de hoje, então, é de volta aos princípios. E a primeira pergunta que a gente pode fazer é: por que a gente precisa voltar para os princípios? O que são princípios? Qual a importância da igreja ter princípios sólidos, fundamentais? O que acontece quando uma igreja não tem princípios, né? Então essas perguntas elas são essenciais porque ela faz parte da natureza da igreja, da missão da igreja, o porquê que a igreja existe. A pergunta por trás disso é por quê. O princípio ele traz então essa pergunta: por que a igreja existe? E os princípios são então essa base teológica que sustenta e dá sentido a tudo que a igreja faz. Percebe que a igreja não pode ser apenas um clube automático em que as coisas funcionam simplesmente tudo no automático, onde a gente faz e propõe ministérios, propõe ações, propõe pequenos grupos, propõe projetos. Por quê? Não sei, porque deu na telha e eu tenho que fazer. Não, a igreja ela precisa basear as suas ações, os seus projetos, aquilo que ela constrói, a forma com que ela age, com base em princípios. Existem princípios que norteiam tudo o que a gente faz. Ali tem uma frase, né, que fala um pouquinho sobre a questão do desafio das igrejas no tempo de hoje de viver com base em princípios, né? Então, o Aubrey Malfors diz que organizações não são perpétuas por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão, né? Todo mundo está ciente disso, que a gente vai morrer? Que a gente é eterno, mas a eternidade não é aqui, ou a eternidade não é nessa vida, a eternidade é a eternidade com Deus. E a igreja sempre esteve e sempre estará a uma geração da sua extinção. O que vocês acham disso, né? Uma igreja que não se baseia em princípios, e aqui a gente entende que os princípios são eternos, os métodos eles são contextuais, né?
Os métodos, ele depende da cultura que a gente aplica, depende do local que a gente se encontra, depende do país em que a gente vive, depende do público-alvo em que a gente aplica certo... Mas os princípios da Bíblia são princípios universais, são princípios imutáveis, são princípios que são aplicados a todas as gerações. E se a gente basear a ação da igreja apenas em métodos e em projetos, os projetos, eles têm data de validade. Mas os princípios, esses permanecem e são a base teológica que sustenta tudo que a igreja faz. E Deus se encontra justamente nesses detalhes. E se a gente não souber, então, transmitir a fé, e aí está o discípulo, né, aí está o desafio do discipulado, do Mateus 28:19, do ide e fazei discípulos, o desafio é justamente esse, como a gente transmite a fé para diferentes gerações que se encontram no mesmo local. Então, a gente vive hoje, por exemplo, numa multigeração dentro das nossas comunidades, né? Então a gente pode pensar que dentro das nossas comunidades a gente tem os baby boomers, né? Não sei nem se depois a gente vai a geração X, geração Y, geração Z e agora tem a geração C. Alguém sabe o que são esses termos? São termos propostos aí pela sociologia, né? Pela antropologia que trabalha, né? O ser humano, que vão falar as características de cada geração. Né? Então a geração dos baby boomers, por exemplo, são a geração dos que são nascidos da década de 45 a 64. Talvez a gente tenha alguns aí entre essa data. São os baby boomers, né, de 45 a 64, que são aqueles que cresceram num período pós-Segunda Guerra Mundial e que valorizam o trabalho árduo, têm uma visão mais conservadora, tem uma dificuldade maior com a tecnologia, porque a tecnologia ela veio muito posterior, né, do seu nascimento. A educação, embora ela seja valorizada, né, o foco é principalmente em carreiras mais tradicionais, né, não tenta empreender muito. Né, isso é um tipo de geração que a gente tem. Essa geração, ela se encontra com o Evangelho e ela olha para as Escrituras a partir da sua própria ótica, a partir da sua história, a partir das suas vivências, a partir da sua construção, né, identitária. A gente tem a geração X, que são os que nasceram de 65 a 79, cresceram num período de incerteza econômica e política, né? Então eles valorizam a independência. Eles são os primeiros que começam a trabalhar com os computadores, a internet, mas ainda assim não são nativos, né? Tem a geração dos millennials, que é a minha geração, década de 80 a 94, né? Geração Y. Eles já cresceram um pouco mais nativo com a tecnologia, quando a tecnologia está surgindo, década de 80, 90, né, os celulares ali, então eles já têm uma facilidade maior, né, buscam ter uma educação formal, um pouco mais com ensino superior, então a gente vê que essa geração, ela já buscou fazer faculdade, fazer pós-graduação, né, se preparar, algo que talvez algumas gerações mais atrás não tinham nem oportunidade e às vezes não tinha esse incentivo dos pais a ter esse tipo de educação. Né? A gente tem a geração Z, nasceram em 95 até 2010. Né? Aí já são aqueles que cresceram já com a tecnologia, já são nativos da tecnologia. O tipo de comunicação que eles fazem é a comunicação mais superficial, por meio das mídias sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii, né? E aí tem as várias redes sociais aí, né? Quem é mais antigo aí pensa só no ICQ, no Messenger, né? No Orkut, né? Que foram coisas mais antigas, né? Acho que a geração Z nem sabe o que é o ICQ, Orkut, né? Talvez já ouviu falar do Orkut, mas nem sabe o que é. Então percebe? Quem que lembra aí daqueles telefone, né, de rodar assim, que tu tinha que fazer um número de cada vez, fazia o 5, aí voltava 5, aí voltava, né, 9, aí voltava, tinha que ter uma paciência para ligar para alguém, internet de escada, né, fazia aquele barulho, né,
antes de conectar. Percebe? Isso já está obsoleto, né? Não existe mais isso, né? E passou muito rápido, como a tecnologia ela avançou, né? E a geração C, que é a geração Covid, que nasceu depois de 2020, 2021, né? Literalmente são pessoas que já nasceram com uma conectividade, ou crianças, né? Que já nascem aí com o desenvolvimento da tecnologia muito alta, né? E que agora precisa conviver com toda essa interatividade, né? A educação cada vez se faz mais digital e interativa. Então percebe que a igreja, ela é uma igreja multigeracional. Ela convive com várias gerações dentro do seu contexto, né? E muitas vezes o problema é que a gente sacraliza as formas e não os princípios. E ao sacralizar as formas, a gente torna santo aquilo que não é santo, né? Porque na minha época se fazia desse jeito, na minha época era desse jeito. E a gente não consegue ter diálogo entre essas várias gerações. Só que a gente precisa obedecer ao comando de Cristo Jesus, que é do ID, fazer discípulos. Então, como o desafio nosso de fazer discípulo de todas essas gerações, de compreender a história por trás de cada geração, né, da relação que cada tipo de geração tem com a tecnologia, com a religião, né? Tem aqueles que talvez são mais conservadores, ou aqueles que cresceram agora com mais criticidade, questionando tudo, né? Com informação ali na palma da mão. Qualquer dúvida que tem, vai lá no chat GPT, coloca lá, já traz o texto lá, a pessoa já nasce PhD em tudo, né? Porque a inteligência artificial está aí, nas mãos da pessoa. Percebe que a gente tem que lidar agora com um tipo de geração diferente, né? Só que o evangelho, ele tem um princípio. Como a gente pode aplicar esse princípio, que é um princípio imutável, um princípio eterno, a uma geração que muda, a uma cultura que muda, a pessoas que são construídas a partir de histórias diferentes. Então, para isso, eu gostaria de propor aqui, com o livro, 4 princípios importantes para que a gente possa obedecer ao ID para uma igreja bíblica, para uma igreja multigeracional, para uma igreja contemporânea, uma igreja que vai trabalhar dentro da sua própria cultura, né? Então, o primeiro princípio é uma igreja bíblica voltada para Jesus. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é que nós precisamos ser pessoas e uma igreja bíblica. Tanto que o slogan lá, se a gente for ver no cartãozinho, né, que a gente fez da igreja, lá na nossa placa lá na frente, tem Igreja Batista Tancredo Neves, transformando vidas pela palavra, né? E a palavra que apresenta uma pessoa que é Cristo Jesus, que é a revelação do próprio Deus encarnada. Ou seja, se a gente vai falar de uma fonte de autoridade, um princípio elementar, uma base pelo qual se constrói a igreja, essa base só pode ser Cristo e a sua palavra. Essa base não é a experiência ela é importante, né? A experiência ela nos faz imitar métodos. E embora os métodos bem-sucedidos sejam importantes de serem imitados, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nem todo método é possível copiar, porque a gente precisa contextualizar de acordo com os locais que a gente está. Então uma pessoa pode aplicar um método em determinado local e lá ser bem-sucedido, mas talvez a estratégia que Deus tem para essa comunidade seja diferente, e aquele método não tem aplicabilidade aqui. Ou seja, a nossa fonte de autoridade não é a observação, a experiência, né, ou a nossa experiência da fé. Embora cada experiência seja única, seja individual, seja particular da nossa relação com Deus, da nossa conversão, eu não posso pegar a minha experiência e aplicar para outras pessoas para que elas obedeçam à minha experiência. Porque a fonte de autoridade nossa é primeiro Cristo Jesus e a palavra de Deus. Então a gente precisa ser uma igreja bíblica. A tradição é de extrema importância, mas ela também não pode ser a nossa base de construção da nossa vida. Percebe que a tradição é a transmissão de doutrinas e práticas de uma geração para outra.
Mas a gente precisa refletir sempre o porquê a gente tem determinada prática ou determinada tradição. O perigo da tradição é virar um tradicionalismo, onde é a fé morta de pessoas que já morreram. E que só foi passado para mim e eu simplesmente replico um comportamento, uma ideologia, uma fé, porque me passaram daquela forma, mas a minha fé é irrefletida. E eu não penso naquilo que eu faço, o porquê que eu faço, o porquê que eu evangelizo, por que eu evangelizo da forma que eu evangelizo, por que a gente está começando pequenos grupos. Percebe que a gente precisa, na nossa fé, ter uma ação de construção intencional e não uma tradição que simplesmente foi passada. A tradição, muitas vezes a gente tem um pretexto, sempre foi assim, né? Percebe que métodos são falíveis, princípios são eternos. Então a gente pode sim questionar métodos, a gente pode sim questionar costumes, doutrinas, quando a gente questiona com base no que? Nas Escrituras, porque a Bíblia é a nossa norma de fé e prática. Percebe que a experiência não é a nossa fonte de autoridade, a tradição não é, a emoção não é, embora a emoção seja muito importante. Talvez alguns batistas, né, esqueceram da emoção aí por algum tempo, né, os presbiterianos também, né, o assembleano ele já é mais emotivo, né, mas a emoção ela é importante na nossa fé. A gente precisa, quando Deus salva o ser humano, ele não salva o intelecto apenas, ele salva o ser humano por completo, a emoção, ele salva o intelecto, ele salva comportamento, é o ser humano por completo que é transformado. Então a emoção ela é importante, mas a emoção também não é a nossa base pelo qual a gente constrói a nossa fé. A emoção nos traz ânimo, nos traz motivação, é um combustível, mas ela não é um combustível que mantém para sempre, porque a emoção passa. A emoção ela tem base no momento, em como a gente está. A emoção é quase que algo a posterior que acontece. Às vezes a gente está sentindo uma angústia e nem sabe por que está sentindo, e alguma coisa que aconteceu lá atrás está trazendo uma angústia. Então percebe que as nossas emoções, elas passam por vários, né, um entrelaçamento de coisas que acontecem. Então a gente não pode confiar nas nossas emoções e se basear nelas simplesmente para fazer algo. Algumas pessoas dizem que o arbítrio, a paz é o arbítrio de Deus, né? Se eu tenho paz no coração, eu posso fazer tudo. Nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem paz em algo, mas não é necessariamente a vontade de Deus. A gente não deve se basear na nossa emoção, a gente deve se basear naquilo que a Bíblia diz, no princípio da Bíblia. E a gente convive com um grande perigo, que é o perigo de suavizar ou relativizar a Bíblia, como se a Bíblia não fosse suficiente para alcançar as gerações mais jovens. Percebe que a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. E por isso, a nossa construção é a construção a partir de uma igreja que seja bíblica e voltada para Jesus. Isso porque a gente crê que a Bíblia, ela é a verdade, ela não é uma verdade, ela não é um caminho, ela é a verdade que revela o próprio Deus. Então, quando a gente baseia a nossa fé, a gente tem que basear na verdade de Deus, revelada por Deus, que é a própria Escritura. Claro que a Escritura ela é sujeita à interpretação humana, né? E a nossa interpretação ela pode ser falível, mas a palavra de Deus, a sua palavra, ela é infalível. A palavra de Deus ela é a verdade, a palavra de Deus é poderosa, é relevante, né? Eu acho que eu inverti ali. Ela é poderosa e relevante. Um teólogo, salvo engano, o Barth, disse que a palavra... Não, foi o Billy Graham, disse que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. E aí eu atualizei a fala do Billy Graham, né? Talvez é muita pretensão minha, né? Mas tentando contextualizar a fala do Billy Graham, eu disse que a Bíblia é mais atual do que a live que está acontecendo, né? Ou seja, não importa o que está acontecendo ao vivo momentaneamente, a Bíblia continua sendo relevante para os nossos dias. E por isso, nós precisamos pregar a palavra insta tempo, insta fora de tempo, quer ser oportuno ou não, para que nós corrijamos, repreendamos, exortamos em toda paciência e doutrina.
John Stott diz que, eu não coloquei ali a fala, a igreja de cada geração deve procurar. John Stott, um biblista do Novo Testamento, né? Aí eu não sei quem conhece aí, tem muitos livros produzidos aí, é um cara assim, dentro do mundo evangélico, né? Tem um grande respeito. Ele diz que a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mensagem numa linguagem. Não se trata de uma nova composição. Traduzir a Bíblia para o mundo de hoje não é compor uma nova escritura, mas é traduzir aquilo que já está revelado, a mensagem imutável, para o mundo que continua em mudanças. E aí está o desafio nosso, então, de como relacionar o evangelho imutável à mutante cultura ao nosso redor. Como que a gente faz isso? Como que a gente é uma igreja relevante, uma igreja contemporânea que fala com as novas gerações, que fala desde lá dos baby boomers, né? Eu assisti uma pregação que o cara falou da geração M, né? Que vem antes do baby boomers. Alguém sabe qual é a geração M? Geração Matusalém, né? Antes do baby boomer, né? Antes de 45 ali, né? Estava assistindo a pregação, fez a brincadeira, né? Mas como então que esse evangelho que é imutável vai falar com todas essas gerações? Geração baby boomer, X, Y, Z, C, né? Como? Porque o evangelho ele continua sendo imutável. E a gente precisa então ser uma igreja contemporânea. O que é uma igreja contemporânea? Eu me lembro do texto de Paulo, né? Ali eu passei depois, né? A pergunta aí, como relacionar o evangelho imutável à mutante cultura ao nosso redor, né? Texto de Paulo de 1 Coríntios 9, 22 e 23, onde Paulo diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que todos os modos salvar algum. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele, né? E aqui Paulo falando sobre essa contextualização do evangelho, né? Aqui não é a contextualização, não é ceder ou se conformar com o mundo. E aí está justamente dois perigos da contextualização ou de ser uma igreja contemporânea. Ao sermos uma igreja contemporânea, a gente não pode cair em dois extremos, né? Um extremo é de se conformar com o mundo. Ao tentarmos ser contemporâneo e falar com as novas gerações, a gente pode cair no perigo aí de se conformar com a própria cultura. E aí Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, né? Esse mundo. E aí ao se conformar, o perigo é justamente a gente perder a nossa identidade. Tem muito cristão que nem sabe por que é cristão. Não sabe o que crê. É uma mistura de sincretismo, né? De todo tipo de crença que a pessoa foi construída, e ela não sabe nem por que ela crê, porque se perdeu, né? Perdeu a própria identidade, não tem uma identidade firme. E o segundo perigo é se isolar da cultura, numa atitude de tentar, né, ser santo demais, né, se separar da cultura. Tinha uns mosteiros antigamente, né? O pessoal separava da cidade para poder viver a sua espiritualidade, né? E aí a gente não perde a identidade, mas perde a relevância, porque a igreja para de ser igreja para a cidade, para a cultura, para transformar o local onde se encontra. E aí está então justamente esse equilíbrio de uma igreja contemporânea, que ao mesmo tempo ela não perde a sua identidade e que ela não perde a sua relevância. E eu sempre escutava no seminário que se a gente não for obstáculo, né, se a gente não for empecilho para o Espírito Santo, a gente já faz com que o evangelho progrida. Porque o grande problema nosso é às vezes ser obstáculo, é colocar empecilho, é impedir as pessoas de chegar a Jesus. Percebe que o poder não está no nosso método. Os métodos são importantes, mas não está. Não está na nossa estratégia, não está na nossa eloquência, não está em nada disso. O poder está no quê? No evangelho, que é poder de Deus para a transformação. Então, se a gente não for obstáculo, já possibilitamos que o evangelho cresça na cultura. E nós somos obstáculos quando nós colocamos empecilhos
para que outras pessoas cheguem a Deus. Olha, antes de você conhecer o Evangelho, você precisa fazer isso. Olha, mas você não pode, Deus não pode agir na tua vida se você não fazer isso. Sabe as nossas caixinhas teológicas que a gente constrói, né? Deus conforme a minha imagem, aquilo que eu quero que ele seja. E aí o outro só pode receber a revelação de Deus se o outro se encaixar naquilo que eu penso sobre Deus. Porque Deus, ele é definido pela minha definição, né? Olha quanta soberba nossa, né, de querer colocar Deus nas nossas caixinhas teológicas, né, e deixar às vezes de dialogar, de conversar, de ter uma igreja que é uma igreja contemporânea, uma igreja que não perde a sua essência e que adapta a sua forma. A forma ela pode ser adaptada. Por exemplo, os vitrais, né? Quem já foi naquelas igrejas com grandes vitrais? Viram aí? Aquelas igrejas antigas, grandes vitrais, né? Uma igreja, para ser igreja, ela precisa ter vitral? Não. Mas por muito tempo ela precisava ter vitral. Por quê? Porque foi uma tecnologia que surgiu lá no século X, né? Que ao bater o sol ali, por meio da iconoclastia, das imagens daqueles vitrais, as pessoas elas traziam a mensagem do evangelho contextualizada pelos vitrais, a história daquilo que está acontecendo, né? Os vitrais não são simplesmente uma imagem lá qualquer. Tem um símbolo por trás daqueles vitrais naquelas igrejas. Algo que surgiu no século X, né? Então percebe, hoje a gente vê as igrejas muitas vezes de parede preta, né? Ah, por que a igreja tem parede preta? Sabe, tanto faz. Rosa, vermelho, preta, azul, branca. Sabe, isso não muda nada, isso é forma. Isso não é essência. O que isso muda na nossa fé? Sabe, isso não transforma nada. Então, às vezes, a gente se apega a essas questões que são formas, que são adaptáveis, que a gente precisa perguntar, quem é o nosso público-alvo? Quem a gente quer alcançar? E com certeza as formas elas alcançam algumas pessoas específicas, não é? Então a gente até um dia estava conversando aí sobre os louvores, e a gente falou, olha, a gente precisa ter louvores mais contemporâneos e louvores mais antigos, para poder trabalhar os dois, aquelas pessoas que gostam mais de hinos, de inário, mas também pessoas que estão aí que gostam de ouvir os worships da vida, né? Claro, a gente observa a letra, observa o conteúdo teológico, outras questões, a gente percebe, isso é forma. A essência tem a ver com a letra, tem a ver com a adoração, tem a ver com levar pessoas à adoração a Deus. Então, às vezes, a gente se perde nas formas e esquece de olhar para a essência, para o princípio. Então, para sermos uma igreja bíblica, a gente precisa ser uma igreja contemporânea, assim como Paulo era. Paulo conseguiu dialogar com os diferentes povos. Paulo chega em Atena, né, e observa lá toda a filosofia e conversa lá com os filósofos a partir da linguagem dos filósofos, mas ele conversa também com gentios. Percebe? O mesmo evangelho, ele pode ser aplicado. O evangelho não é só para a pessoa da periferia, o evangelho também é lá para o empresário bem-sucedido, porque todas essas pessoas precisam de Deus. Ou seja, nós precisamos ser uma igreja contemporânea, que olha para fora, que cria por meio dos seus ambientes irresistíveis, ambientes que levam a Deus, que apontam a Deus na sua forma. Então as modificações que a gente precisa fazer na comunidade não é só por fazer, mas elas precisam apontar para essa verdade. A gente quer ser uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, uma igreja que aponta para Jesus. Então as nossas ações aqui precisam ser assim. A gente precisa construir um altar que vai apontar para Jesus. Sabe, a gente precisa construir ministérios que apontem para Jesus. Não é simplesmente ser uma igreja de eventos para poder multiplicar o tanto de gente aqui. Mas ser uma igreja focada em Cristo, na sua palavra, uma igreja contemporânea, uma igreja que é voltada para pessoas e não voltada para eventos ou programas. Os eventos e programas são importantes dentro de uma comunidade, mas eles são a forma, não são a essência. A essência da igreja é pessoas, é levar pessoas a um relacionamento com Deus e fazer com que essa pessoa seja uma discípula madura de Jesus, que tenha relacionamento com Cristo Jesus. Isso é a essência. A forma são os programas, são as estratégias que a gente tem dentro da comunidade para poder chegar a isso.
Então, uma igreja voltada para pessoas, ela obedece o ID, porque ela entende que as pessoas não estão só aqui dentro, as pessoas estão lá fora. São os nossos vizinhos, são os nossos colegas de trabalho, colegas da faculdade, da universidade, da minha escola. Então, o ID é lá fora. ID, pregai o evangelho para toda criatura. Uma igreja voltada para o evento, ela obedece ao vinde, porque ela entende que tudo acontece por volta da igreja. As pessoas precisam vir aqui. As pessoas precisam visitar aqui. Claro que é importante que a gente tenha essa reunião, né? Mas a igreja, ela precisa, que é voltada para fora, olhar para as pessoas. Uma igreja voltada para pessoas, ela constrói relacionamentos, porque ela entende que a fé tem a ver com comunidade, relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. É passar a penumbra com a outra pessoa, mas é passar também a alegria. É passar com a mesma pessoa o batizado do filho daquela pessoa. É se alegrar com aquela pessoa porque ela casou. É se alegrar porque está tendo uma festa ali de 30 anos de casamento, um chá de bebê. Mas é também sofrer quando está no luto, quando a pessoa está com uma dificuldade financeira. Percebe que relacionamento tem a ver com isso. Os PGMs é uma forma da gente se relacionar com as pessoas, de conhecer elas mais profundamente, algo que às vezes é impossibilitado em uma grande multidão. Então, uma igreja que é voltada para pessoas, ela constrói relacionamentos. Uma igreja que é voltada para programações, ela constrói eventos. Eventos são importantes, mas eles não são essenciais. A igreja voltada para a pessoa está baseada na comunhão. Uma igreja voltada para programas, ela está voltada para o templo. Tudo tem que acontecer em torno do templo. O templo é mais importante. Uma igreja voltada para programas é uma igreja, e aqui o livro vai dizer isso, é uma igreja onde seus membros são consumidores e não pessoas engajadas. Consumidor. Uma igreja de templo, de programa, é onde pessoas vão lá para consumir uma palavra, para ouvir uma palavra. Sabe como a gente faz na semana? Olha, no YouTube eu gosto de tal pregação, vou escutar ele, mas eu não tenho relacionamento com aquela pessoa, mas eu vou escutar porque eu gosto. Fulano tem uma teologia boa, eu vou escutar um debate teológico de fulano. Olha, fulano canta bem, então eu vou escutar um louvor. Isso é consumo, né? A gente seleciona os artigos de fé que me interessam. Uma igreja de eventos é isso. A pessoa não tem engajamento. Ela vem aqui porque tem eventos. E ela quer participar do evento porque o evento é algo legal. Às vezes o evento traz uma banda legal, traz um pregador mais famoso. Às vezes o evento traz um momento de descontração legal. Mas percebe que isso tem a ver com programa, tem a ver com evento. Não tem a ver com pessoas, com discipulado. Uma igreja voltada para pessoas constrói discípulos. E discípulos são engajados. Discípulos compram o projeto do reino de Deus. Discípulos são ativos na comunidade, porque eles compreendem que a comunidade é a forma de atuação de Deus dentro do local onde ela se encontra, no seu bairro. Então as atividades, elas são importantes, mas a igreja que obedece ao ID, ela precisa transcender os próprios muros e dar a oportunidade para que as pessoas sirvam. Uma igreja que volta para programa, ela é centralizadora, mas uma igreja voltada para pessoas descentraliza e dá oportunidade para que cada sacerdote, sacerdotisa de Deus, cresça na sua vida com Deus. Porque tem a ver com crescer como corpo, em conjunto. E nós? E você? Você é um consumidor ou um participante? Está engajado no reino de Deus ou apenas consumindo artigos de fé? Isso tem a ver com a gente. A gente é uma igreja voltada para pessoas ou para programas? E por fim, uma igreja bíblica, ela precisa também ser uma igreja engajada, né? Que é aquilo que a gente falou. Uma igreja compromissada que vive em comum. Lá em Atos 2, 42 a 45, a gente vê ali vários artigos, né, palavras que falavam dessa comunhão e de como a igreja estava engajada junta numa mesma missão. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor
e muitos prodígios que eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que estavam, os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, olha como existe um engajamento, e um engajamento comunitário, não é engajamento de uma pessoa. Igreja se faz com comunidade. Igreja não se faz apenas com uma outra pessoa. Então, a gente precisa ser participantes, discípulos, e não apenas consumidores da fé. Diz lá que eles vendiam as propriedades, né? E qual que é a função do pastor dentro disso? Efésios 4:12 vai falar ali que e Deus deu um para apóstolo, para discípulo, para mestre, para pastores, para quê? A fim do aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do serviço e para a edificação do corpo em Cristo Jesus. Ou seja, o pastor, dentro dessa comunidade engajada, de voluntários, de comunidade bíblica, voltada para pessoas, ele apenas conduz, equipa e prepara o povo para realizar a obra de Deus. O pastor não faz tudo sozinho. O pastor, na verdade, não faz nada sozinho. Percebe que ser igreja engajada tem a ver com um povo que é preparado, equipado para realizar a obra de Deus. E quem faz a obra de Deus, na sua grande maioria, quem produz discípulos, são discípulos engajados e maduros. Dificilmente a igreja cresce apenas a partir da ação de um ou de outro. Uma igreja vai crescer de uma forma sadia quando todos compreendem o porquê que ela existe. Estão engajadas no projeto daquela comunidade. Quando a gente compreender qual que é a missão nossa aqui, qual que é a visão, por que a gente existe, quais são os valores dessa comunidade, o que a gente quer alcançar. Percebe? São essas coisas que são a força motriz de uma igreja que vai para fora fazer discípulos. Por quê? O trabalhador que só pensa no salário é alguém que está ali só para poder receber algo. Mas aquele que compra a visão, que compra o projeto, ele não precisa do seu salário. Ele faz porque ele ama, porque ele está engajado naquilo. E a gente é chamado para ser esses discípulos. Que a gente compreende a nossa ação aqui no bairro e a gente quer poder fazer com que o evangelho alcance mais pessoas. Porque é pelo evangelho que pessoas serão transformadas. É pelo evangelho que relacionamentos disfuncionais vão olhar para Cristo como modelo relacional e vão ter um amor que seja um amor que transforma, um amor incondicional. É por meio do evangelho que famílias destruídas serão famílias reconciliadas. É por meio do evangelho que a gente convive com as nossas diferenças, sabe? Diferenças teológicas, diferenças sociais, diferenças geracionais, diferenças políticas. Se a gente não consegue conviver com isso aqui dentro de uma comunidade, como a gente vai viver no céu? Percebe que viver entre discípulos é viver entre pessoas diferentes, mas que servem um mesmo projeto, que é o projeto de Deus. Não é o projeto do pastor, não é o projeto do Júlio, não é o projeto da irmã Vera, não, é o projeto de Deus. E é por isso que esse projeto vai dar certo. É por isso que a Bíblia diz que o inferno não prevalece sobre a igreja. Porque a igreja não tem a ver com as nossas metas. A igreja tem a ver com o poder de Deus. Por isso a gente é chamado para ser uma igreja bíblica que se volta para Jesus. A gente é chamado para ser uma igreja contemporânea que consegue dialogar e comunicar a fé para as diferentes gerações, nunca vendendo os princípios e a essência, mas dialogando com as formas. A gente é chamado para ser uma igreja que é direcionada para relacionamento com pessoas, para pessoas e não para programas e eventos. E por fim, a gente é chamado também para ser uma igreja compromissada e engajada com o reino de Deus, discípulos engajados para o reino de Deus. Quero orar com você. E após essa oração, eu vou convidar o irmão Júlio e a Vera, eles vão estar cantando um louvor. E logo em seguida a gente vai estar participando da ceia do Senhor. Pai, eu quero orar com essa igreja, não apenas por ele, mas com eles, ó Pai. E pedir que o Senhor, ó Deus,
o Senhor possa fazer com que a gente esteja engajado nessa visão, na grande comissão que o Senhor nos chama para ir e fazer discípulos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja bíblica, voltada para Jesus, que olha para Jesus nas suas ações. É para o Senhor que a gente quer olhar, Jesus. É para o Senhor que a gente quer olhar quando a gente está aqui louvando, é para o Senhor que a gente quer olhar quando a gente está pregando, é para o Senhor que a gente quer olhar quando a gente está servindo, é para o Senhor que a gente quer olhar quando a gente está pensando em novos ministérios, é para o Senhor que a gente quer olhar quando a gente estiver reunido nos pequenos grupos, é para o Senhor que a gente quer olhar quando a gente está preparando o risoto aqui, Pai. É para o Senhor que a gente quer olhar, Pai. Pai, nos ajuda a ser uma igreja contemporânea, uma igreja que leva o Evangelho às gerações, Pai. Não dialogando a sua essência, não dialogando a palavra de Deus, mas sim, ó Deus, contextualizando a forma. Nos ajuda, Pai, a ser uma comunidade voltada para pessoas que choram com o que choram, se alegram com o que se alegram, que oram, ó Deus, Pai, pelos necessitados, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos, por fim, também uma igreja engajada naquilo que o Senhor tem, Pai. Essa a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.